Olá, buonasera, uma satisfação em realizar uma alma italiana chegando à sua casa agora no final de semana, trazendo informação, cultura. Este é o Alma Italiana, uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, na esteira dos seus 130 anos de vida. E hoje nós recebemos com muito prazer a Itália. Nós podemos dizer que a Itália está muito bem representada aqui no Alma Italiana. Boa noite, presidente Ari Rogério De Marco. Como vai o senhor e a Sociedade Italiana Rio Grande do Sul? Buonasera, Cris, buonasera aos nossos convidados. Estamos bem, sociedade caminhando, próximos do Natal. E já aproveito a oportunidade para desejar a todos, se não voltar a esse programa, um Feliz Natal. E ainda temos tempo, nós estamos no início do mês. Também muito boa noite, buonasera, ao presidente da Associação Lucchese del Mondo, senhor Humberto Guaspari Sudbra. Como vai o senhor? Buonasera, tudo bem. Seja bem-vindo. Muito E obrigado, volte mais seguido à nossa casa. Exatamente, pretendo vir. Conosco também a coordenadora dos Bancos Vermelhos. Você deve estar perguntando, bancos vermelhos? Então aguarde, conforte-se na poltrona, porque é uma atividade belíssima. Conosco a coordenadora Denise Argemi. Boa noite, Denise. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie. Denise, eu começo te perguntando o seguinte: bancos vermelhos. O que são, para que servem, de onde vêm? Certo. Os bancos vermelhos foram idealizados pelos Stati Generali delle Donne, seriam Estados Gerais das Mulheres, uma entidade italiana cuja formalização ocorreu em 2014, não é proveniente de Pavia, da província de Pavia, mas há mulheres de toda a Itália. E em 2016, então, foi idealizado esse projeto Panchine-Rosse.it, que consiste na instalação de bancos vermelhos, objetivando conscientizar a população e os governantes para a violência contra a mulher e a escalada dos feminicídios. Nós temos marca registrada no Hub, não é? A Stati Generali delle Donne desde 2016, ou seja, faz uma década. Então, esses bancos vermelhos, ele é vermelho porque significa o sangue derramado das mulheres mortas por quem dizia malas. Nós temos também o projeto Panchine Rosse a Escola, que é também para desenvolver dentro das escolas o respeito, a tolerância, a diversidade, não é? Enfrentar o machismo, o racismo, a xenofobia. Então, tem um grande significado, além de ser a memória de uma mulher morta. Parabéns, inclusive na Feira do Livro nós tivemos a colocação do banco e causou, no início as pessoas não estavam entendendo muito bem um banco vermelho, mas quando elas se conectaram com o propósito, só recebemos elogios, né, Denise? Sim, foi muito interessante a reação do público, homens principalmente muito curiosos, mais ainda do que as mulheres, o que para nós é muito bem recebido, porque é preciso que os homens se engajem nessa luta, né, crescente contra a violência de gênero, em especial contra a mulher. Então as pessoas perguntam, mas o que é? Não é? Teve até gente que disse, mas é do PT, não. Nosso banco não tem absolutamente, é apartidário, é uma iniciativa totalmente não onerosa e gratuita. E italiana, né? Italiana, a gente dúvida. valoriza muito, assim, essa etnia que tem o poder de realizar, né, Denise? Assim, com as coisas bonitas, as coisas poderosas, elas fluem da alma italiana. E para onde vai o melhor? Para onde vão os bancos vermelhos para o próximo ano? Certo, então deixa eu só dizer uma coisinha. O primeiro banco vermelho, ele foi instalado por Tina Magenta, que é uma senhora de Lomello, que é uma província, um paísinho lá no norte da Itália.
não é o primeiro Banco Vermelho. Ainda agora, em novembro, nós temos, no dia 25, que é o dia de eliminação da violência contra a mulher, não só no Brasil, mas no mundo, nós estamos lançando o primeiro Banco Vermelho binacional. É um banco gigantesco de 3 metros, que ficará metade para o Uruguai e a metade para o Brasil. É uma organização da Prefeitura de Rivera, Prefeitura de Livramento, do Judiciário, não é? E da Coordenação da Mulher de Livramento. Isso às 9 da manhã. Às 14 horas nós estaremos em Rosário do Sul, lançando com a Procuradoria Especial da Mulher de Rosário do Sul. Depois seguimos para Uruguaiana, que casualmente é minha terra natal, lançando então o Banco Vermelho na Parada Gay, que vai ser no dia 30. Estão convidados aqueles que estiverem circulando no radar dessas cidades, compareçam, que é um movimento com muita emoção e muita generosidade. Mas aproveitando generosidade, aproveitando em ação, aproveitando essa alma italiana, doutor Humberto, por que o mundo ama tanto a Toscana? Uma região tão bem representada aqui no Rio Grande do Sul pela Associação Lucchesi. É verdade. Eu acho que pela riqueza artística e histórica. Nós temos na Toscana as obras-primas do Renascimento, e a paisagem da Toscana é muito conhecida, com os ciprestes, as colinas, os campos de trigo, e por outro lado, a gastronomia toscana também é importante. Nós recentemente tivemos no restaurante Bottega del Mare, que é um membro da nossa associação, o Bicchieri, um jantar toscano com o chefe Cacciatore, e foi um sucesso. E o que foi servido? O que foi servido? Agora, essa hora da noite, Humberto vem falando em coisas boas. Como sempre, eram 3 pratos, né? 3. E o prato principal era o terceiro, que era o polvo. Um polvo maravilhoso. Se come muito bem no restaurante Bottega del Mare. Foi uma promoção do consulado em conjunto com outras associações, como a nossa. Associação Lucchesi. Lucchesi nel Mondo, que foi fundada em 1984. Eu acho que é a mais antiga. Não sei se tem associações... O movimento das associações começou aí nos anos 80. E foi fundada na Sociedade Italiana. Sempre nos emprestaram. Nós temos uma ótima relação com o Centro Calabrês, com a Sociedade Italiana, porque nós não temos sede própria, né? É uma associação pequena, nós temos cerca de 300 sócios, mas em atividade mesmo 20 ou 30, é um número pequeno. Mas voltando sobre a Toscana também foi na Toscana que se fizeram vários filmes, né? Atualmente tem uma série na televisão, né, Toscana, mas filmes são toscanos, o Franco Zeffirelli, o Bernardo Bertolucci, então Irmão Sol, Irmão Lua, do Zeffirelli, e do Bertolucci, dentre outros, Romeu e Julieta, e o Romeu e Julieta foi feito por ele também. Vários filmes. Doutor Humberto, eu tenho reparado, nós temos reparado, que a Associação Lucchesi tem se ocupado muito com a parte cultural, né? Com exibição de filmes, música. Exposições de arte, recitais, principalmente Puccini, que é o nosso grande representante, né? Lá de Lucca, né? Então temos debates também, e fizemos também algumas atividades em conjunto com o Tribunal de Justiça, porque eu aqui fiquei sabendo, ela trabalhou vários anos no tribunal, né? Os colegas se encontraram. Nos encontramos, e eu ainda estou na atividade lá, então o cônsul deu palestra lá, os recitais. O cônsul atual, o Valério, nosso querido Valério Caruso. Muito estimado aqui por todos, né? Todo mundo gosta do atual cônsul, um dos mais dinâmicos, ativos.
Então, é isso, né? A Toscana tem toda uma tradição de arte, de cultura, né? E A língua nós também. vamos deixar aqui o site da associação. Eu convido vocês a visitarem, porque tem uma agenda extremamente rica. Tem gastronomia, sim, mas tem música, teatro, filme. E, para encerrar, eu sei que o senhor tem um recadinho para a Toscana. Um recado? É, que a Toscana tem que estar mais próxima à associação. Sim, é. Não é isso? Infelizmente, nos últimos anos, com esses novos governos e orientações, as verbas todas para o exterior foram cortadas. Eu acho que as outras associações têm o mesmo problema. Então, nós não temos uma fonte de renda, tínhamos no passado, e hoje nós sobrevivemos com as contribuições de alguns sócios que se propõem a isso. Mas, infelizmente, a região toscana não tem mais mandado. Nós tínhamos aquele programa para os idosos que podiam ir, se tivesse um parente lá, passagem era paga pela região toscana, os cursos de língua também para jovens, tudo parado, tudo parado. Olha, é um esforço hercúleo da associação para sobreviver, porque da Itália não tem vindo nada. Presidente Ari, para encerrar esse bloco. Eu faço coro ao doutor Humberto. Realmente, se nós fôssemos depender de verbas, né, da nossa pátria de origem, estaríamos em maus lençóis, né? Realmente, nos últimos anos, nada tem vindo nesse aspecto. Mas nós continuamos lutando com os nossos esforços, com a colaboração de todos, buscando recursos, né, e mantendo aí essa tradição de cultura e arte italiana. Gostaria de fazer uma pequena pergunta para a professora sobre o aspecto do feminicídio. Me parece que tem um ponto crucial. A educação ela é fundamental nisso. O feminicídio é uma questão, me parece, de ter poder, de individualidade de uma pessoa sobre a outra. E as mães, quando geram os filhos, elas têm um processo de educação. Será que não tem alguma coisa que fica faltando aí nos primeiros anos de educação dessa criança? Afinal, o filho masculino ele tem uma dependência muito grande. Antes de responder, muito obrigada pela sua pergunta. Eu queria contribuir. A Escola per gli Stranieri de Siena, onde eu estudei nos anos 80, é uma das melhores que tem no mundo. E o consulado fazia partenariado justamente com o Ministério, viam bolsas de estudo para o consulado. E nós dávamos bolsas para os jovens. Isso depois podia progredir para a Universidade de Perugia, não é? Me parece que isso é essencial agora. Que retorne, não é? Desculpe, então. Respondendo a sua pergunta, senhora Ari, na verdade, o feminicídio, assim como a violência contra a mulher, não é culpa da mulher e não é culpa do homem, é da nossa sociedade, que é patriarcal, não é estabelecida sobre essas bases, onde a mulher tem que desenvolver um determinado papel social de submissão, ficando nas paredes do lar, e o homem assume, então, aquele papel, não é, no público, o provedor. Então, esse contraste, a própria evolução, não é? E todas nós fomos educados dessa forma. A própria evolução da sociedade está em uma contenda, porque a maioria, uma grande parte dos homens não aceita essa evolução do ser humano que nasceu mulher. Não é? E daí nasce, então, essa sensação de posse de alguns, não é? E aqui fica um convite para que a Itália, através dos senhores, também nos ajude, são convidados, por favor, porque enquanto os homens não se engajarem nessa campanha contra a violência contra a mulher, nós não vamos vencer os feminicídios. E o Brasil passou a ser o 5º país que mais mata suas mulheres. Lamentável.
A Denise volta ao programa no futuro próximo, assim como o Humberto, e nós convidamos você a permanecer no Alma Italiana, que volta em seguidinho, depois de recados incríveis dos nossos comerciais. Muito obrigado, doutor Humberto, muito obrigado, Denise. Voltaremos a conversar. Muito obrigado, presidente Ari. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Alma Italiana, reunindo neste programa, nossa, personalidades, autoridades da comunidade italiana, presidente Ari, sendo recebidos aqui no nosso programa. Alegre com isso? Satisfeito? Sim, continuamos recebendo nossos companheiros de associações, a Teresina Marmarella, presidente da Alci, Mattiello, da Sociedade Italiana. E é sempre Teresina, bom esse convívio próximo. Exato, da Associação Abruzzese Rio Grande do Sul. Sim. Maravilhoso. Muito bem, eu começo lhe perguntando, Dalci, nos fale um pouco do nome Mazzolin de Fiori. Bom, a Mazzolin de Fiori, ela surgiu em 1989, então está completando nesse ano 36 anos de fundação. Ela é mais representativa dos vênetos. E dos trentinos, não? Também, não, os trentinos têm a sua associação. Uhum. A Mazzolin, ela é mais representativa da região do Vêneto, mas ela hoje abriga todas as unidades. Estão lá conosco, por enquanto, os beluneses, né, que se fundiram, eram os mesmos associados da Mazzolin, e os beluneses resolveram extinguir a associação deles e se fundiram com a Mazzolin de Fiori. E por que optaram por escolher esse nome, Mazzolin de Fiori? O Mazzolin de Fiori é um ramalhete de flores, né? Então é um agrado que é dado para as pessoas de uma forma afetiva. E existe uma música, né? O Mazzolin de Fiori é uma música tradicional do folclore italiano, e eu realmente não tenho o porquê disso, né? Mas foi a ideia dos fundadores, principalmente o Frei Rovílio Costa, que é um falecido hoje, né? Um grande mentor e grande estudioso, historiador da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E qual o propósito da Mazzolin de Fiori hoje? Hoje, a Mazzolin de Fiori, ela continua levando culturalmente a culinária, né, gastronomia italiana, a escola oficial do italiano oficial, né, tem uma escola que foi fundada com o apoio do governo italiano, hoje funciona da forma presencial e também à distância, né, então, e nós temos lá o coral, né, o grupo que surgiu como I Amici della Mazzolin de Fiori, hoje se chama Coro Mazzolin de Fiori. Inclusive, recente, agora no mês de maio, eles firmaram o primeiro gemeládio entre corais da Itália, na região lá de Santa Giustina, Belluno. É o primeiro gemeládio que se tem notícia de corais entre um grupo ítalo-gaúcho, né, e o italiano lá da região do Vêneto. E vocês têm reuniões sociais bem seguidas, né? Sim, nós temos todas as segundas-feiras, no meio da tarde começa o carteado. Nós temos mesa de carteado, tem professores que ensinam, eles jogam tricete, quatrilho,
escova, briscola, como se diz em italiano, e é aberto a todos, os jovens e idosos. Então não precisa ser sócio da Mazzolin? Não, porque não necessariamente. Ele é aberto a toda a comunidade. A pessoa que tem vontade de confraternizar, de jogar, e depois é só chegar, nós vamos colocar o Instagram, e depois tem um evento social. Sim, nós temos todas as segundas-feiras, então, o jantar típico colonial, né? E aí, uma vez por mês, a gente faz uma festa maior, sempre com um artista convidado, né? O mais frequente lá era o Danilo Sacchè, que é o fundador, um dos fundadores da Mazzolin. Nós temos também o Fabiano Lafatti, que tem ido, e o Roberto Pinheiro. E também dá-se oportunidade para o Coral e a Mite della Mazzolin, que fazem as suas apresentações lá. Teresina, e a região tão bem representada, Abruzzo, o que vai trazer para nós agora no futuro, e depois nós vamos voltar um pouquinho no passado? Sim, a nossa associação ela foi fundada no ano de 2000, e a imigração abruzzesa no Rio Grande do Sul se deu assim de forma diferente dos vênetos, né, de outras imigrações. Foi depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Europa toda, né, destruída, então muitos abruceses migraram para praticamente todos os continentes. Né, muitos foram para os Estados Unidos, a Argentina, né, a Austrália. E aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, foi por um acaso. Eu estudava italiano na década de 80, e a professora Maria Cristina Liberatori Pranto, que ela é uma abruzzesa, eu tive o prazer de ser aluna dela, e ela sempre fala da região, e ela disse, nunca encontro ninguém da minha região, né, do Abruzzo. E eu disse, olha, eu sou, tá? E aí, a partir dali, depois passou um tempo, fui contatada e nós criamos a associação no ano de 2000. É uma associação pequena, como bem referiu o desembargador Sudebrac anteriormente, que a gente também não conta com fundos, né, da região, não. E somos um grupo em torno de 100, mais ou menos, né? Mas ainda temos sócios fundadores italianos. Que beleza! A própria Cristina Liberatori é italiana. Os meus irmãos da família Mamarella, eu tenho 3 irmãos que nasceram na Itália, a família Esposito também, que veio ainda, os sócios fundadores são da região. Então, o que a gente pretende? Sempre tramandar, né? Passar para os nossos filhos, netos, esse amor pela Itália, um amor pela região, né? Somos, como eu disse antes, uma associação pequena, né? Que também não temos sede, mas fizemos muitas parcerias, né, Ari e Marcelo? A gente sempre participa dos eventos da Sociedade Italiana, da Mazzolin e de outras associações amigas. E vocês integraram as comemorações relacionadas aos 150 anos da imigração italiana? Sim, nós participamos dos eventos, né, organizados pelo consulado, não de forma assim individual, né, mas agora nesse festival que aconteceu o fim de semana passado, estivemos lá no Parque da Harmonia, junto com os amigos calabreses, com a própria Sociedade Italiana e a Mazzolin di Fiori, então nos fizemos representar. Falando em representar, presidente Ari, temos uma agenda próxima para o Natal. Isso, aproveitando que siamo tutti insieme, que nós estamos todos juntos, acontece tradicionalmente todo ano, agora no dia 14 de dezembro, o Natal Insieme, que foi uma iniciativa do falecido Frei Rovílio Costa, há 26 anos atrás, né, Marcelo? Isso. Acho que está na 26ª edição. A 23ª. Terceira, tá. A Thaís e o Biqueri, lá do Bottega del Mare, são os coordenadores, e convidamos, né, todos a participar. É um belo evento, as associações integram ele naturalmente, né? A gente faz campanha, pede para os amigos participar, e sem dúvida é um momento, né, de muita integração que se faz na comunidade italiana, que é o objetivo, eu acho que é a gente realmente ficar juntos.
estar insieme. Teresina. Eu gostaria só de acrescentar que eu faço parte também do Conselho Regional dos Abruços no Mundo, que é uma organização da região do Abruzzo, que ela envolve 35 países, 35 representantes, então, todos os continentes, na Oceania, na África, né? E nos encontramos uma vez por ano, ou na Itália, ou fora da Itália, para a gente justamente, né, colocar suas questões e também confraternizar. São, como eu disse, né, 35 representantes, e aí eu tenho a honra de fazer parte representando o Brasil nesse grupo. Parabéns, Obrigada. que alegria para nós. O Eduardo Mão de Tesoura já sinaliza que nós estamos nos encaminhando para o final, mas fica o convite do presidente Ari para que prestigie o Natal Insieme, porque o Natal já está no ar. Presidente, prazer. Obrigado. Dalci. Eu queria só complementar, o Natal Insieme é o maior evento aqui em Porto Alegre de italianos. Ele reúne sempre mais de 600 pessoas, né? E ele congrega todos os italianos de Porto Alegre. Ele é bem aberto, a Massolin é co-promotora desde o primeiro evento, e nós faríamos o convite, no dia 14 de dezembro, lá no restaurante Panorama da PUC. E nesse dia, coincidentemente, a Massolin de Fiore completa 36 anos de fundação. Parabéns. Teresina, obrigado. Muito obrigada. Obrigada, agradeço a ti, a coordenação do programa Alma Italiana, pela oportunidade de falar um pouquinho da região e da associação. Venham sempre. E a você que esteve conosco no final de semana, com a alma intensamente italiana.